Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos dar início ao nosso curso teórico de desenho técnico, certo? Então, vamos lá. Já vou compartilhar minha tela. E vamos falar da aula 1. Desenho técnico, aspectos introdutórios. Então, como o nome já diz, essa aula tem o objetivo de trazer os aspectos introdutórios básicos para o entendimento de desenho técnico. Muito importante a gente entender alguns conceitos. E quando tiver alguns slides importantes, eu vou estar enumerando aqui e pedindo para vocês terem uma atenção maior. Então, afinal, né, por que estudar desenho técnico? Né? Então, você vê aqui, antes da gente entrar nessa concepção, a gente tem uma relação entre o ver, olhar e enxergar, né, que são três coisas, embora análogas, distintas. Né? Então, por exemplo, você tem essa imagem, certo, da obra de Salvador Dalí, do qual, aos olhos de alguém, né, de um referencial, de uma pessoa, a gente pode ver aí um casal de idosos, né? Aos olhos de outro, a gente vê aí um cantor com a viola e outra pessoa, né, de característica árabe ou mexicana, né, latina, não sei. Certo? Fica o entender da pessoa, né? Então, esse tipo de obra é uma obra bastante subjetiva, né? Que visa, assim, um entendimento da pessoa a partir dos olhos astrais, né? Dos olhos emocionais, certo? E como interpretar isso, né? Então, por exemplo, a gente vê essa obra do Pablo Picasso, né? Do qual, se não me engano, é Guernica, do qual a gente, ao enxergá-la, né, já traz uma conotação melancólica, né, uma conotação assim de sofrimento, de dureza, né? Isso aí são obras que visa ao nosso entendimento emocional, certo? Mas como retirar informações de uma expressão gráfica? Certo? Então a gente tem essa obra de Michelangelo, certo? O Homem de Deus, né? Eu não lembro muito bem como é o nome dessa obra, a criação, não sei. Como a gente interpreta uma obra assim, né? Então, olhando numa concepção mais abstrata, né, vou dizer assim, mais emocional, né, a gente pode trazer alguns conceitos de um homem tende a tocar Deus, ou se aproximar de Deus, ou algo do tipo, né, que fica a mercê do entendimento de vocês, certo? De cada espectador. E quais as principais formas de desenho, né? Então, a gente pode dividir em duas categorias. O desenho artístico, né, que foi aquele caso, e o desenho técnico, que não tem nada a ver com o desenho que a gente mostrou lá. Por quê? Porque o desenho técnico ele não tem uma visão subjetiva, ele não tem uma visão emocional, ele tem uma visão racional e direta, objetiva. Ou seja, representar um certo componente, um certo elemento. O desenho artístico consiste na organização de raciocínios, fatos, constatações, estudos, percursos e fases de trabalho, onde podemos colocar o desenho de síntese e o esboço, que representam de forma simplificada uma ideia que se queira registrar. E o desenho expressivo, onde o desenhista aplica sua sensibilidade para atingir o observador, manipulando a realidade de forma a estimular a sensibilidade visual de quem observa o desenho, né? Essa obra aí também, do Monet, né, ele já traz embora ele traga uma conotação de uma paisagem, né, mas ele já traz aí uma visão abstrata, né, o ver com emoção, né, uma nostalgia, ou um embelezamento, não sei, fica a critério do espectador. Já o desenho técnico está ligado a um ato de precisão, regras, códigos e procedimentos próprios, e dedica-se a raciocinar sobre os aspectos da realidade concreta, onde o desenhista busca elaborar meios para desenvolver projetos que necessitem de estudos para sua realização. Neste campo, o desenho geométrico possui fundamental importância, é muito utilizado na engenharia, arquitetura, design, etc. Então,
Só o desenho técnico já não tem nada a ver com o desenho artístico, certo? Então, aqui você já tem uma visão racional, por meio de procedimentos, de regras e códigos, do qual uma pessoa que faz o desenho aqui tem que ser entendida por uma pessoa lá na China, e vice-versa. Certo? Um exemplo do desenho técnico. O desenho técnico deve ser perfeitamente perceptível e sem ambiguidades na forma como descreve determinado objeto. Então, as características gerais. O desenho se caracteriza pela representação gráfica de traços e manchas. Como o desenho pode ser reconhecido desde um simples risco até configurações mais complexas. O desenho pode se apresentar de forma figurativa, onde a finalidade é representar formas que produzem aparência de realidade, tanto as naturais quanto as criadas pelo homem. O desenho figurativo pode ocorrer a partir de observação, memória e de criação. Certo? O desenho também pode ser abstrato, onde a representação gráfica não reproduz nenhuma realidade e tem como motivo de referência formas orgânicas ou geométricas. Né? Então, por exemplo, a gente tem a obra de Tarsila de Amaral e do Franz Marc. Né? Então, esse é um desenho abstrato, né? Um figurativo e abstrato. Figurativo de Tarsila de Amaral, abstrato do Franz Marc. Um desenho de observação é, na maioria das vezes, figurativo, a partir da observação direta de um modelo, onde o artista se propõe a transferir para o papel do desenho a forma, textura, iluminação, cor e etc., do modelo observado. A utilização dos instrumentos de mensuração visual, a distância é uma técnica muito antiga, mas com um pouco de treinamento, cálculos mentais, por meio da observação direta, também podem proporcionar bons resultados. Né? Então, a gente tem aí um exemplo de, se não me engano, Van Gogh, certo? A gente tem um desenho de observação aí feito pelo pintor Van Gogh. E o desenho de memória, que é a representação gráfica que se espelha na forma de elementos da realidade previamente visualizados. A realização desse tipo de desenho depende muito do repertório cultural e da capacidade de observação do desenhista, pois este deve ter em mente todos os detalhes que compõe a imagem que você queira desenhar, né? Por exemplo, esse Fusquinha aí, o cara fez de memória. Então, ele viu o Fusca, né? Mas em casa ele desenhou ali, né? O desenho de criação apresenta uma configuração original, onde o desenhista pode se utilizar da imaginação para representar graficamente uma ideia, sentimento ou forma, de maneira abstrata ou figurativa, conforme sua necessidade de expressão. Então, o exemplo aí, nós temos o Salvador Dalí, né? Então, ele representa um desenho de criação da cabeça dele, que ele quer representar algo sobre o tempo, esparramando o tempo nas nossas mãos, não sei, né? Então, esse aí também do espectador. Certo, a gente já falou sobre tudo isso aí, agora vamos adentrar mais no nosso universo do desenho técnico, né? Então, o que vem a ser o desenho técnico? O desenho técnico é uma forma de expressão gráfica que tem por finalidade a representação de forma, dimensão e posição de objetos, de acordo com as diferentes necessidades requeridas pelas diversas modalidades de engenharia e também da arquitetura. Utiliza-se de um conjunto constituído por linhas, números, símbolos, indicações escritas, normalizadas internacionalmente. Então, isso tudo, o desenho técnico ele tem que seguir a normalização, para que não haja ambiguidade. Ou seja, para que eu faça o desenho técnico aqui e ele seja entendido para outras pessoas no mundo, certo? E vice-versa. Então, aí está os exemplos aí de desenhos tridimensionais e bidimensionais. E algumas normas que relacionam o desenho mecânico, né? Então, você tem essa série de normas. A gente não vai estudar todas elas, é claro, né? E aí, entrando mais no desenho técnico, não tem como a gente não falar do Gaspar Monge e a sua geometria descritiva. Então, o desenho técnico, tal como é entendido hoje, nasceu como aplicação dos princípios e fundamentos da geometria descritiva. Inclusive, já tem videoaulas sobre geometria descritiva feita por mim, para vocês aí. Certo? Então, estudem também essa parte. A geometria descritiva se deve ao Gaspar Monge, um professor na Escola Politécnica da França. Gaspar Monge desenvolveu o conceito de projeção, em particular a projeção geométrica plana.
E esse desenvolvimento, essa geometria do Gaspar Monge é usado ainda no mundo, e ela não tem o que fazer. Ela é fechada, certo? Ou seja, não tem mudanças, né? É isso e pronto. Ele fez uma ciência fechada, uma linguagem geométrica, certo? É extremamente, assim, louvável, né, o Gaspar Monge. E vamos entrar um pouco nessas NBRs, né, para estudar um pouco aí, a 10647, cujo objetivo define os termos empregados em impressão técnica. E aí você tem alguns aspectos, né, os aspectos geométricos, que é o desenho projetivo e o não projetivo. Se um desenho projetivo, o desenho resultante de projeções do objeto sobre um ou mais planos que fazem coincidir com o próprio desenho, compreendendo as vistas ortográficas, que a gente vai estudar bastante aqui, são figuras resultantes de projeções cilíndricas ortogonais do objeto, sobre planos convenientemente escolhidos, de modo a representar exatidão a forma do mesmo, com a finalidade de permitir uma percepção mais fácil de forma de objeto, da forma do objeto. Então, aí nós temos as vistas ortográficas, primeiro de Edra, certo? Onde a gente vai estudar profundamente elas aqui. Inclusive, já foi feito algumas videoaulas de AutoCAD 2D, certo? A gente fez esses desenhos. E as perspectivas, né? A gente vai estudar principalmente a isométrica, que também, nas aulas de AutoCAD 2D, também já foram desenvolvidos alguns desenhos, né? Em perspectivas e em vista. E aí o desenho não projetivo, né? É o desenho não subordinado à correspondência, por meio de projeção, entre as figuras que constituem e o que é por ele representado, compreendendo larga variedade de representações gráficas, tais como diagrama, esquema, aba, fluxograma, organograma e gráfico. Né? Então, na norma vem dizendo o que é cada um, e aqui também, certo? O que é cada um, eu não vou me ater a essa conversa, porque senão a gente vai perder muito tempo. Que seja cada um. Qualquer coisa vocês pausam o vídeo aí e dão uma lida. E aí nós temos dois tipos, né? Ó. Diagrama, esquema, nomograma, fluxograma, organograma, gráficos, certo? E vamos ao grau de elaboração, né? Então, a gente tem um esboço, que é a representação gráfica aplicada habitualmente aos estágios iniciais de elaboração de um projeto, podendo, entretanto, servir ainda a representação de elementos existentes ou a execução de obras, o desenho preliminar, que é a representação gráfica empregada nos estágios intermediários da elaboração do projeto, sujeito ainda a alterações e que corresponde ao anteprojeto. E o croquis, desenho não obrigatoriamente em escala, confeccionado normalmente à mão, livre, e contendo todas as informações necessárias à sua finalidade. Né? Por fim, o desenho definitivo. Desenho integrante da solução final do projeto, contendo os elementos necessários à sua compreensão. Então, a gente tem um esboço aí, um desenho, o desenho preliminar, o croquis, para a gente ter o desenho definitivo. Certo? Aí estão as diferenças. E o grau de pormenorização. Certo? O desenho de componente, né, que é desenho de um ou vários componentes representados separadamente. Desenho de conjunto, que é o desenho mostrado reunindo componentes que se associam para formar um todo. O detalhe, vista geralmente ampliada do componente, ou a parte de um todo complexo, né, para estudar esse detalhe quando a gente for ver a parte de cortes. Aí você tem o desenho do componente, desenho de conjunto, né, que aí é a vista explodida. A vista explodida pode ser dito como um desenho de conjunto. E aí o detalhe, né? Então, você vê aqui que ele tem um corte aqui, ó, parcial, ele dá o detalhe dessa peça. Certo? Numa vista, aqui nós temos uma vista ortogonal, né, superior, frontal, superior, lateral, com um desenho isométrico, com um corte AA, parcial, é um corte parcial. Na verdade, pode ser um meio corte, mas vamos entender aqui que é um corte parcial por causa dessas vias de ruptura, né? É para representar esse furo aqui.
Quanto ao material empregado, né? Aí você pode dizer, hoje a gente utiliza o AutoCAD, por uma questão de tempo, né? Porque para a gente ser estrategicamente competitivo no cenário profissional, no cenário industrial do desenho técnico, o uso de desenho à mão não serve, né? Porque você vai perder muito tempo. Então, você tem ferramentas que você utiliza, que é o AutoCAD, o SolidWorks, o SolidEdge, entre outros, né? Aqui a gente fala um pouco sobre AutoCAD, tanto em desenho 2D quanto 3D. Para civil e para elétrica, o AutoCAD atende, né? Muito bem. Agora, sim, para mecânica, o AutoCAD atende, mas aí o SolidWorks já atende melhor. Sim, quanto ao material empregado, você tem a prancheta, a régua, escalímetro, esquadro, compasso, transferidor, gabarito, tipos de lápis, né? Que tudo, nada disso aí a gente vai utilizar, certo? Isso aí é só mesmo para um conhecimento clássico, né? Certo? A técnica de execução, o desenho executado manualmente ou a máquina, né? Então, o desenho à mão livre e o desenho CAD, né? Que é o que a gente vai usar. A gente vai fazer também desenho à mão livre, mas a gente vai utilizar o desenho à mão livre mais com uma concepção de aprendizado para a gente fixar o conhecimento. Mas, na verdade, a gente vai ir para o desenho CAD, né? É porque essa disciplina ela tem uma função maior de leitura e interpretação de desenho técnico, e não mesmo assim na elaboração, porque a elaboração vai ser no desenho CAD, né? Então, você tem desenho técnico e desenho CAD, né? Eu não sei aos espectadores que estão assistindo, né? Se não forem meus alunos, forem outros espectadores, geralmente você tem CAD 1 e CAD 2, ou desenho técnico, introdução à mecânica, não sei. Então, quanto ao modo de obtenção. Então, original, desenho matriz, que serve para a reprodução, certo? Pode ser uma cópia de ampliação e redução, lembrando que aí já entra os conceitos de escala. Certo? Então, você pode ter dois tipos de escala, né? Escala de ampliação e escala de redução. Ou mesmo o tamanho real, né? Então, a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Indo para 10068, certo? Que padroniza as características dimensionais de folha, né? Então, vou passar um pouco mais rápido aqui. E essa norma apresenta o layout da folha, posição e dimensão da legenda, margem, quadro, marcas de centro, escala métrica de referência, sistema de referência formária, marca de corte, tudo isso aí. Mas também esse entendimento fica também assim padronizado pelo tipo de empresa também, né? Geralmente eles não seguem muito essa NBR, eles têm já o seu tipo lá, né? Geralmente. Então, aí você tem os formatos. Eu vou passando isso aqui. Então, aqui a gente tem uma folha horizontal, uma folha vertical, certo? No caso aqui, aparece uma folha A4. Certo? Aí, os formatos isso aqui é muito importante. Tá? Então, a gente trabalha com folhas de A4 a A0. Isso aqui vocês têm que ter o conhecimento. Geralmente, quando a gente trabalha na mecânica, a gente trabalha com A4 a A3, né? Para não ficar um desenho muito grande. Porque, acima de A3, necessita que a gente tenha um plotter, né? E nem todas as empresas ou gráficas têm esse plotter. Então, a gente tende a fazer os desenhos mais em A4, que é mais fácil. A gente tem uma impressora e consegue imprimindo esses desenhos, né? É milímetros, tá? Então, ela representa assim, ó, 1 a 1, certo? A2 é metade de 1 a 1, né? A3 é metade de 1 a 2, A4 é metade de 1 a 3, e por aí vai. Certo? Eu vou passando aqui também, que aí já fala mais da origem de formato, de série de A, enfim, é mais uma coisa básica, né? Mais uma coisa que não traz à tona aqui no nosso curso. O dobramento de cópia, né? Que é a NBR 13142, ele fala aí quais os requisitos, né? Para você poder dobrar, né? Então, vale salientar que você tem que deixar visível a legenda, né? O dobramento é feito a partir do lado direito, certo? Todas elas têm que ser dobradas de forma que ela fique do tamanho de uma folha A4. E aí você tem a O4, 297 por 210 milímetros, né? Aí a A3, ó, a forma de dobra, você vai dobrar dessa forma.
A2, A1, certo? A0, né? Então, existe formas de dobras para que você tenha na frente um tamanho A4 com a legenda. E aí, layout, dimensões, né? Aí a gente já fala de legenda, que a legenda ela tem que ter identificação do desenho, né? Número de registro, título, origem, empresa, projetista, simbologia do diedro, né? Se couber, se couber que eu digo assim, se for um desenho de perspectiva, né? De vista. Certo? Aí você tem a legenda, ó. E aí você tem que ter, aí você bota uma zona de identificação, uma zona de informação complementar, caso você precise colocar o perfil, o tipo de perfil, o tipo de material, a dureza ou alguma coisa, você coloca nessas informações complementares, né? O mesmo preço, quilo, densidade, por aí vai. A zona de identificação, ela é um preenchimento obrigatório, né? Número do registro, identificação do desenho, título do desenho, nome da empresa, tudo essas três aqui tem que ter obrigatoriamente na legenda. E adicional aí você tem símbolos, informações indicativas, técnicas e por aí vai. Administrativas também, né? Então aí está um exemplo. E aí a margem em quadro, né? Margens são limitadas aos contornos externos. Então aqui, ó, você tem na folha, né? Você tem o limite do papel, você tem que deixar uma margem, certo? Principalmente do lado esquerdo, porque geralmente o lado esquerdo é que a gente utiliza para colocar num fichário ou algo do tipo. Então, ela tem que ter uma margenzinha maior. Certo? Olha aí. Então, ela tem que ter uma margenzinha aqui, ó, maior do que as outras três. Ó. Então, aqui está o formato. Para cada formato, as margens, né? São colocadas aqui. Alguns atendem, né? Outros não. Outros deixam a mercê. Por exemplo, eu trabalho com 25, 10, 10, 10, né? Na A4, aqui já é 25, 7, 7, 7, ó. O comprimento da legenda eu já acho muito grande, né? Essa legenda de 178, eu faço uma menor, certo? Então fica aí também a mercê do projetista, né? Certo? As marcas de centro, certo? São essas marcas aqui, ó. Por quê? Porque às vezes você coloca uma régua aqui, ou algumas marcas, que auxilia na hora de você estar organizando os desenhos, né? Até mesmo os tamanhos do desenho, né? Olha aqui, o comprimento de 100 milímetros, né? Com intervalo de 10, 10 milímetros, ele serve como uma escala métrica, né? Para que a gente veja mais ou menos o tamanho do desenho em escala real, se ele tiver numa escala 1 para 1, né? Aqui você tem uns exemplos aí de sistema de malha, depois vocês dão uma lida nisso aqui. Certo? Aí você as divisões para representação, certo? No qual você tem o alfabeto vertical e os números na horizontal, né? Certo? Aqui serve para a identificação do desenho do projeto. E aí você tem as escalas, né? Pronto, isso aqui é uma coisa importante. Certo? Lembrando que é o seguinte, que a escala, ela não reduz a dimensão do desenho. Então, você aumenta ou reduz o tamanho do desenho, mas as cotas têm que ser a cota do desenho natural, em escala natural. Lembre disso que eu estou falando, certo? Então, a escala de ampliação é de x para 1, e a escala de redução é de 1 para x. Então, você faz assim, por exemplo, você pega o elemento, né? O elemento que vale n vezes x dividido por 1. Então, x é igual a 2. Então, vai ficar 2n. Eu faço assim para lembrar. A escala de redução. N vezes 1 dividido por 2. Então, é n dividido por 2. Então, eu vou reduzir a peça. Por que eu preciso disso? Porque, às vezes, a peça é muito grande e eu preciso reduzir para caber numa folha A4, né? Caber numa folha A4. Então, eu preciso reduzir. Por exemplo, se eu vou fazer um celular desse aqui, eu não preciso reduzir, né? Eu coloco ele em formato real. Mas se eu for fazer um carro, eu preciso reduzir, né? Certo? Ou então, quando eu tenho, por exemplo, uma peça dessa aqui, né? Que tem esses detalhes aqui e tal, eu preciso aumentar essa peça aqui para que o fabricante tenha uma noção melhor de como vai fabricar esses detalhes. Então, eu tenho que fazer uma escala de ampliação.
Que tal? Ampliação, redução e escala real. Certo? Aí você dá o exemplo. Lembrando que é o seguinte, eles estão em escalas diferentes, porém, as cotas têm que serem as mesmas. Certo? Tem que ser as mesmas. O que vai mudar é o tamanho da peça. As cotas são as mesmas. Não se altera a cota. Por mais que ela não autocade, se você colocar, ele altera, né? Mas aí você pode mudar. E aí a escrita, né, não cabe aqui no nosso momento, porque a gente não vai fazer a escrita, né, como tem que ser e tudo, certo? As distâncias e tudo isso, não precisa. Não cabe no momento. Os tipos de linhas, isso sim é importante, certo? Porque ela vai nos auxiliar na hora que a gente estiver fazendo as vistas. Então, vamos lá, os tipos de linhas. Isso aí não interessa, né? Porque a gente vai utilizar o desenho em CAD. Então, aqui é uma vista mais clássica, né? Uma abordagem mais clássica do conhecimento. E pronto. Esse quadro aqui é importante para vocês têm que saber. Certo? Quando a gente utiliza a contínua larga, é para contornos visíveis ou arestas visíveis, ou seja, para você fazer o desenho. Já quando você utiliza uma linha contínua estreita, já é para linha de cota, linha de chamada, rachuras ou linhas auxiliares. Certo? Quando eu utilizo linhas contínua estreita, a mão livre ou em zigue-zague, geralmente é para limites de vistas ou cortes espaciais. Quando eu utilizo linhas tracejadas, é para contornos não visíveis. A gente vai entender isso aí direitinho lá na parte de projeções. Quando eu uso traço-ponto, é para contornos de centro, ou linhas de centro, ou linhas de simetria, bastante utilizado. E traço com ponto estreito é para plano de corte. Então, aí você tem um exemplo, ó, por exemplo, aqui, ó. A minha peça é com contorno visível, ó, contorno largo, certo? Contínua larga. Já quando eu vou fazer aqui a chamada, a linha de chamada, ou a cota, eu utilizo contínuo estreito, certo? Quando eu estou utilizando vistas invisíveis, eu utilizo tracejado. Quando eu quero utilizar linha de centro, traço ponto, ó. E aqui você tem uma linha de ruptura, certo? A linha de ruptura e as rachuras aqui, mostrando que aqui é um corte, não um corte parcial, que a gente tem a linha aqui, linha de ruptura, ó, de corte parcial, certo? Então, aqui a gente representa, dá para a gente ver a representação de quase todas as linhas, né? Aí são as interseções de linhas, o que é correto ou incorreto, e o próprio AutoCAD já trata de fazer de deixar ela conforme, né? E é isso que eu estava querendo falar para vocês nesse momento, nessa aula 1, referente aos aspectos introdutórios do desenho técnico.